Apocalipse Now foi lançado nos Estados Unidos há 45 anos. A obra-prima de Francis Ford Coppola é considerada por muitos como o filme definitivo da Guerra do Vietnã. A produção do filme é uma das histórias mais inacreditáveis da história de Hollywood. John Milius escreveu o roteiro original de Apocalipse Now em 1969. Ele foi parcialmente inspirado a escrever sobre o Vietnã por sua frustração por nunca ter lutado em uma guerra. Ele se ofereceu para o Corpo de Fuzileiros Navais, mas foi rejeitado por causa de sua asma. Em vez disso, Milius foi para a escola de cinema da USC, onde conheceu George Lucas. Seu professor na USC alegou que ninguém jamais havia aperfeiçoado uma adaptação para o cinema da novela de Joseph Conrad, No Coração das Trevas. Milius combinou esses dois elementos com um efeito devastador em seu roteiro. Os primeiros rascunhos do roteiro, que chegaram a ter mais de 1000 páginas em um ponto, foram chamados de The Psychedelic Soldier. Mais tarde, ele mudou para Apocalipse Now, um trocadilho com os distintivos usados pelos hippies na época que diziam Nirvana Now. George Lucas foi originalmente definido para dirigir, produzido por sua produtora e pela de Coppola, American Zoetrope. Lucas o concebeu como um documentário falso e iria filmá-lo em 16mm, capturando cenas reais de soldados americanos no Vietnã, enquanto a guerra ainda estava em andamento. A produção definhou e, quando chegou a hora da verdade, Lucas decidiu seguir seu coração e dirigir um pequeno filme chamado Star Wars. Ele deu sua bênção para Coppola pular para a cadeira do diretor. Coppola disse sobre Lucas não dirigir: "Acho que Star Wars é uma pena, porque George Lucas era um cara muito experimental e louco, e ele se perdeu nessa grande produção e nunca mais saiu dela." Nenhum estúdio estava disposto a financiar o filme por causa do cenário. Isso deixou Coppola em uma fúria cega e, aparentemente, ele jogou todos os seus 5 Oscars pela janela. Eventualmente, Coppola autofinanciou todo o orçamento original de 13 milhões de dólares. Coppola se encontrou com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, que concordou em lhe emprestar helicópteros do exército para o filme. As filmagens começaram nas Filipinas na primavera de 1976. O local foi escolhido por causa de seu terreno similar ao do Vietnã. Antes de partir, o amigo e mentor de Coppola, Roger Corman, deu-lhe um conselho simples: não vá. As filmagens estavam programadas para durar 6 semanas, mas a produção foi atormentada por problemas e acabou levando 16 meses. Alguns dos eventos que prolongaram as filmagens foram: a malária se espalhou pelo elenco e pela equipe. A guerra filipina interrompeu a produção. O tufão Olga passou por todo o conjunto, destruindo tudo em seu rastro. Coppola teve uma crise epilética e um colapso nervoso. O orçamento inchou, forçando Coppola a ir até a United Artists por mais 18 milhões de dólares. Eles pagaram, mas insistiram que Coppola colocasse sua casa e sua vinícola em Napa Valley como garantia 7% de juros, o que subiu para 29% na época do lançamento do filme. Martin Sheen não era a escolha original de Coppola para interpretar Willard. Al Pacino recusou, dizendo que não queria passar meses em um pântano. Steve McQueen recusou o papel porque não queria filmar em uma selva de verdade. Outros nomes considerados foram James Caan e Jack Nicholson. Coppola acabou escalando Harvey Keitel para o papel de Willard, que passou uma semana no set antes de ser demitido porque sua atuação não foi introspectiva o suficiente. Isso abriu caminho para Sheen embarcar, embora Nick Nolte achasse que o papel era seu quando Keitel saiu. Sheen estava em péssimo estado no set de Apocalipse Now. A bebida e as drogas o levaram ao limite 7. Ele insistiu em ficar bêbado na cena do quarto de hotel no início. Ele sentiu que se as câmeras estivessem filmando, ele seria capaz de enfrentar seus demônios e chegar à causa da rota. A cena foi filmada no aniversário de 36 anos de Sheen. Infelizmente, ele cortou a mão ao socar o espelho. Era vidro de verdade, não um espelho de mentira, e é isso que vemos no filme. É sangue de verdade. A lenda é que Sheen enlouqueceu e tentou atacar Coppola durante essa cena. Um membro da equipe se lembrava de forma diferente. Ele alegou que Coppola era abusivo com Sheen, explorando suas vulnerabilidades ao dizer a ele: "Você é mau, eu quero que todo o mal em você saia." Quando o tufão destruiu o set, Sheen teve algum tempo de recuperação em casa, na América.
Ele estava relutante em retornar e confidenciou a um amigo antes de voltar para as Filipinas: "Não sei se vou sobreviver a isso. Aqueles desgraçados são loucos." Quando Shin voltou para as Filipinas, uma combinação de bebida, drogas e malária afetou seu estado já frágil e ele teve um ataque cardíaco. Ele estava sozinho na época e teve que rastejar por meia milha, onde foi pego por um ônibus comunitário. Durante seu tempo de recuperação, o irmão de Shin, Joe Esteves, o substituiu. Na pós-produção, Coppola precisava que Shin gravasse sua narração, algo que Coppola decidiu que o filme precisava apenas na pós-produção. Ele não estava disponível, então Coppola trouxe Joe para gravar a narração. Harrison Ford tem um pequeno papel como Coronel Lucas, uma homenagem a George Lucas. Suas cenas foram filmadas antes de ele se tornar uma mega estrela interpretando Han Solo em Star Wars, 1977, mas o filme foi lançado 2 anos depois. Ford estava tão nervoso durante as filmagens que Coppola acrescentou o momento em que ele deixa cair o dossiê que entrega a Willard, como uma forma de canalizar seu verdadeiro nervosismo de atuação para o personagem. Sobre a cena de cavalgada das Valquírias, Roger Ebert disse: "Ela não diz que a guerra é um inferno. Ela diz que a guerra é insana." A cena levou um ano inteiro para ser editada e a filmagem em sua totalidade foi de cerca de 130 mil pés de filme, quase 10% do filme inteiro. Lawrence Fishburne interpreta Tyrone Mr. Clint Miller no filme. Na época das filmagens, ele tinha apenas 14 anos. Ele mentiu sobre sua idade dizendo que tinha 16 porque não podia legalmente assumir o papel. Na época em que o filme foi lançado, ele tinha na verdade 17 anos. Um tigre de verdade foi usado para a cena da selva com o chefe e Willard. Eles fizeram o tigre correr e atacá-los porque, no chão, eles tinham um porco amarrado a uma corda. Eles puxaram o porco pelo chão para o tigre correr porque ele não comia há uma semana. Para iluminar a cena da ponte do Lung, o DP Vitório Storaro instruiu eletricistas, por meio de walkie-talkies em enormes torres ao redor da área, onde mirar a luz. Storaro conseguiu que o coordenador de efeitos especiais, Joe Lombardi, criasse explosões onde mais luz era necessária. Storaro inicialmente recusou a oferta para trabalhar no filme. Ele não queria atrapalhar o relacionamento de Coppola com Gordon Willis, diretor de produção nos filmes do Poderoso Chefão. Foi somente depois que Willis falou com Storaro e disse a ele que ele nunca fez parte do projeto, que ele aceitou. Walter Murch foi o editor de som do filme. Coppola queria um design de som que combinasse com sua visão, para que fosse tão imersivo quanto os visuais. Na época, o som tradicional do cinema tinha 3 canais atrás da tela, esquerda, direita e centro e uma trilha surround mono atrás do público. Murch expandiu isso para 6 trilhas de áudio, as 3 atrás da tela, 2 trilhas surround estéreo para capturar os sons dos helicópteros e uma trilha de subwoofer. Conhecido como Surround 5.1, tornou-se padrão da indústria e ainda é usado em cinemas e home theaters hoje. A esposa de Martin Sheen estava preocupada com as condições de trabalho no complexo Kurtz. Havia ratos mortos no set que o designer de produção Dean Tavoularis usou para autenticidade. Mas as coisas pioraram quando o coprodutor Gray Frederickson fez uma descoberta chocante. Tavoularis levou Frederickson para uma unidade de armazenamento onde havia fileiras de cadáveres enfileirados. Frederickson estava compreensivelmente chateado dizendo: "Vocês são desgraçados, de onde vieram todos esses? Temos que nos livrar deles imediatamente." Tavoularis argumentou que eles dariam ao filme a autenticidade necessária: "Podemos pendurá-los em árvores, de cabeça para baixo." Tavoularis os tirou de um sujeito que fornecia cadáveres para escolas de medicina, mas o sujeito era um ladrão de túmulos. Mais tarde, a polícia apareceu no set e pegou o passaporte de todos. Eles pensaram que tinham matado essas pessoas porque os corpos não eram identificados. No final, a polícia descobriu a verdade e o ladrão de túmulos foi para a cadeia. Dennis Hopper foi originalmente definido para interpretar o papel de Colby, Scott Glenn, mas quando ele chegou no set, Coppola achou que ele não era o certo para o papel. Ele criou o personagem de Hopper na hora, inspirado pelo personagem conhecido como The Russian na novela de Conrad. Hopper era um encrenqueiro notório. Coppola perguntou a ele como ele poderia ajudá-lo com o personagem. A resposta de Hopper foi: "uma onça de coca." Ele conseguiu o que pediu,
O orçamento do filme incluía a ingestão de drogas de Hopper. O filme não tem créditos de abertura ou finais. Um slogan de grafite atrás de Hopper quando Willard e a equipe chegam ao templo pela primeira vez, diz nosso lema, Apocalipse agora. Isso teve que ser colocado porque, legalmente, o filme não poderia ser protegido por direitos autorais se o título não estivesse em exibição em algum lugar. O personagem do Coronel Kurtz foi imaginado como alto e magro, e é por isso que Marlon Brando foi escalado como Kurtz. Mas quando ele apareceu no set, ele tinha engordado para 136 quilos, e não tinha lido Coração das Trevas ou o roteiro de Apocalipse não. Coppola teve que ler o roteiro para ele e o seguiu por aí lendo em voz alta no Coração das Trevas. Isso atrasou a produção por uma semana. Hopper disse 900 pessoas, o elenco e a equipe, apenas sentaram e esperaram. A taxa de Brando era de 3 milhões de dólares por 3 semanas de trabalho, estipulando que ele só trabalharia em dias úteis, e não depois das 17h30. Em sua primeira semana, Brando se recusou a ir ao set. Em vez disso, ele regalou Coppola em conversas sobre tudo e qualquer coisa para evitar fazer qualquer trabalho. Quando eles começaram a falar sobre o filme, Brando rejeitou todas as ideias de Coppola, incluindo ser careca, como seu personagem no livro. Ele assustou todo mundo uma manhã quando chegou ao set completamente careca, tendo lido o livro na noite anterior. Quando se tratava de diálogo, Brando não conseguia se lembrar de nada do roteiro, então Coppola o fez improvisar diálogos por dias a fio e o gravou fazendo isso. Coppola então digitou páginas de diálogos com base nessas divagações e diálogos reais. Brando foi equipado com um fone de ouvido durante as filmagens e Coppola alimentava esse diálogo para ele enquanto as câmeras estavam gravando. Para combater seu peso, Coppola decidiu filmá-lo vestido todo de preto e nas sombras. O comportamento de Brando no set deixou Coppola louco. Ele disse que era como uma criança, muito irresponsável. As coisas ficaram tão ruins que Coppola finalmente surtou e fez o assistente de direção Jerry Smer filmar algumas de suas cenas. A primeira escolha de Coppola para interpretar Kurtz foi outro ator famoso ou infame, Orson Welles. Brando era a segunda escolha, mas ele continuou mudando de ideia, então Coppola foi para Pacino, Nicholson e Redford, que disseram não, tudo isso antes de Brando concordar. Em uma exibição do filme em Nova York, o dramaturgo Tennessee Williams foi questionado sobre o que ele achava do cachê de 3 milhões de dólares oferecido a Brando pelo filme. Ele respondeu, acho que eles pagaram por peso. Eleanor Coppola, esposa de Francis, ficou fascinada pelo ritual de matar animais pelos povos indígenas da área e forçou Coppola a vir e dar uma olhada. Ele ficou tão impressionado que filmou o abate do búfalo para o final. Na controvérsia envolvendo a cena do abate do búfalo, Coppola disse que eu não dirigi nem nada, é assim que eles fazem. Não vou matar um animal para um filme, não vou matar nada por nenhuma razão. No final original, houve uma grande batalha com o Vietcong, com Kurtz e Willard se tornando amigos, e Willard ficando no Camboja. Coppola não gostou do final de história em quadrinhos, Gung Ho, que ele sentiu que estava completamente fora do tom do resto do filme. Coppola não havia terminado de editar e apresentou uma versão Vorkrin de 3 horas de Apocalipse Now em Cannes. Apesar de ser áspero nas bordas, foi recebido com uma ovação arrebatadora e prolongada e ganhou a cobiçada Palma de Ouro, compartilhada com o filme alemão The Tin Dran. Coppola tinha investido muito no filme, ele foi muito cauteloso sobre liberá-lo para um público mainstream. Ele reduziu a versão de trabalho de 3 horas para 2 horas e 33 minutos, mais amigável ao público. Ele sentiu que sua visão original seria muito estranha para recuperar seu dinheiro. Com um orçamento inflado de 31 milhões de dólares, Apocalipse Now arrecadou inesperados 86 milhões de dólares, valor que aumentou para 150 milhões de dólares nos anos seguintes. Nos anos que se seguiram, houve mais 2 versões de Apocalipse Now. Redux foi lançado em 2001 e durou 3 horas e 22 minutos. Em 2019, Coppola removeu cerca de 20 minutos da versão Redux e nos deu o Apocalipse Now Final Cut. Na temporada de premiações, Apocalipse Now ganhou apenas 2 Oscars, melhor cinematografia e melhor som. Robert Duvall ganhou como melhor ator coadjuvante e Coppola ganhou como melhor diretor tanto no Globo de Ouro quanto na Academia Britânica de Artes do Cinema.